Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, que na verdade não vai ser do Garcia dessa vez, mas está aqui no seu canal Planilheiros, é isso mesmo, você não está no canal errado, você está no Planilheiros, no canal certo. Só que hoje a gente vai inaugurar uma playlist muito especial e também com um convidado muito especial, que a gente vai passar a receber aqui no nosso canal grandes nomes do mundo aí, da Microsoft, do Excel, de BI, enfim, de Power BI, de VBA. Então a gente vai começar a convidar colegas de outros canais a participarem junto com a gente aqui, trazer um pouco da experiência deles e, principalmente, levar até vocês um conteúdo de qualidade, dessa vez não feito por nós panelheiros, mas por colegas tão bons ou melhores que nós. É uma honra para mim estar trazendo aqui o nosso Master MR, Márcio Ribeiro. É um cara que eu trabalho com ele fora, né, daqui da internet, a gente trabalha na mesma empresa. Eu tive o prazer de conhecê-lo dentro da empresa e tenho um profundo orgulho de trabalhar junto com esse cara. Se vocês souberem a capacidade intelectual, técnica desse camarada, principalmente quando o assunto é VBA, é realmente coisa de outro mundo. É nível guru do Excel, é nível Alessandro Trovato, Cristiano Galvão, dentre outros. Então hoje o Márcio Ribeiro vai nos dar o prazer e a honra de estrear essa nova playlist, trazendo para a gente um conteúdo bem legal. Ele vai criar um código para extrair os dados do Enem de 2015, as notas de todas as escolas do Enem, para a gente ter, quem sabe, se der tempo, montar um painelzinho. Ok? Então eu vou deixar aqui a palavra com o Márcio, que ele vai conduzir esse conteúdo junto com vocês. Pode aí depois, Márcio, ou agora, ou no melhor momento que você puder, falar do seu canal, quem é você, convidar as pessoas a se inscreverem e toca o barco que a aula é sua, o espaço é seu. Obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu que agradeço, muito obrigado, Garcia. O prazer é meu de estar aqui com você, né? Que nem você comentou, a gente já trabalha juntos aí, né? E realmente você é um excelente profissional que na área de BI ele é referência no Brasil e não só no Brasil, né? Até fora do Brasil já é referência, né? E eu tenho muito orgulho de estar aqui contigo. Legal. E então, comentando um pouco sobre o canal, né? Eu tô com um canal também no YouTube, é MasterMR Brasil, né? Então, youtube.com/MasterMR Brasil. Tá aparecendo aí na tela, pessoal. É só clicar aí que vocês vão ver lá. E aí lá a gente tem aulas de VBA, com foco maior em VBA, né? Então, por que que a gente escolheu o Enem 2015 para a gente tentar importar os dados, né? A gente até estava comentando com o Garcia que a gente pegou esse link e tentamos importar através do Power BI. O Power BI consegue importar muita coisa ali da internet, só que este site específico ele está dentro de várias tabelas e é uma dificuldade tremenda da gente conseguir encontrar onde estão os dados, né? Então, a gente fez esse teste, viu a dificuldade e aí vamos trazer pelo VBA a importação desses dados. Ou seja, pessoal, quando o Power Query do Power BI não funciona, não tem jeito. O bom e o velho VBA vai resolver seu problema. Ninguém melhor que o especialista para trazer como fazer isso para a gente. Vamos lá. Então vamos lá. Então temos aqui o site do Enem, com as notas do Enem 2015, aqui da Globo, né? O site que tem os dados. Então temos aqui o ranking das escolas, com as notas, né? E se a gente ver aqui embaixo, ó, cada página tem 100 registros. E temos aqui, ó, 160 páginas, 15.959 registros aqui. Se tivéssemos que puxar na mão isso aqui, daria um trabalho enorme, né? Navegando página por página. Então vamos mostrar como fazer isso no VBA. Então temos aqui um Excel aqui em branco. Vou apertar Alt F11 para entrar no editor do VBA. E eu já deixei pronto aqui uma rotina que ele só vai preencher o cabeçalho. Então só o cabeçalho da página aqui, que tem aqui o título, a gente vai preencher através dessa rotina. O restante vamos fazer a rotina completa. Então, para começar, vou colocar aqui o Python explicit para forçar a declaração de variáveis e vou declarar aqui duas variáveis como privada. O BJIE
que é uma variável que vai receber o Internet Explorer, então do tipo Object, e também sh como worksheet. Então, duas variáveis privadas. Por que privada? Que a gente vai poder utilizar em mais de um módulo, mais de uma rotina dentro deste módulo. Agora, vamos para a rotina. Vou chamar de importa Enem. Vou dar um Enter aqui. O que faremos aqui? Vamos, primeiramente, instanciar a variável obj.ie igual createObject. Função createObject, a gente consegue criar um objeto, uma própria Excel ou objetos além do Excel. Então, nesse caso, vamos criar o Internet Explorer. Internet Explorer.application. O nome da classe aqui, né, objeto Internet Explorer.application. A gente consegue criar uma instância do Internet Explorer e desta forma conseguimos manipulá-lo à vontade. Vou utilizar aqui o if obj.ie, porque o if, para não precisar repetir várias vezes obj.ie, eu posso colocar entre o if e end o if, o obj.ie. Então, com essa variável obj.ie, eu só coloco o ponto ali, em vez de colocar obj.ie.visible, eu coloco direto ponto visible. Então, visible igual a true para a gente poder visualizar o Internet Explorer. Ou seja, ele vai abrir e a pessoa vai ver que está abrindo o Internet Explorer e tal. Legal. A gente está definindo a visibilidade dele como verdadeiro, então ele vai ficar visível. Se a gente não preenchesse essa linha, ele ficaria oculto. Próxima instrução, ponto .navigate. Então, o que ele vai fazer? Ele vai navegar num site. Qual o site que ele vai navegar? O site do Enem. Então, vou recortar daqui o endereço que a gente já tinha deixado lá. Vou colocar entre aspas duplas. Então, a partir desse ponto, ele vai abrir o Internet Explorer e vai navegar nessa página. Vamos já executar. Vou colocar aqui um ponto de interrupção, caso ele resolva seguir sozinho aqui. Porque às vezes o VBA às vezes é meio maluco. Ele começa a executar e não quer parar. Estou aqui depurando através do F8. Na linha aqui do Internet Explorer. Criou. Agora ele vai definir a visibilidade. Ó, que visível igual a true. Já apareceu aí, ó. Só arrastar para baixo para o pessoal ver. Vou arrastar aqui para baixo. Vai diminuir ele aí. O Garcia tem um monitor aqui um pouco grande, então vamos ajustar aqui na tela aqui. Eu vou diminuir um pouco aqui o VBA para a gente poder ver acompanhar aqui o que está sendo feito. Então, ó, quando eu navegar aqui, ó, usar o Navigate, ó, ele já abre a página do Enem. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Aqui já está com o ranking. A gente precisa pegar esses dados. Como que a gente faz para pegar esses dados? Eu vou apertar o F12 aqui do navegador. Ele abre aqui, ó, o nosso depuração da nossa página. Vou lá embaixo. Aqui tem exibindo uma página, um registro até 100 de 15.959. A gente precisa saber também qual que é o último registro. Então, essa setinha aqui é uma setinha mágica, que ela faz algo bem legal. Que quando a gente clica nela, quando a gente vai navegando pela página, ele vai marcando aqui, ó. E quando eu der um clique, eu quero saber isso aqui, ó. Em qual linha aqui da minha página que tá. Eu dei um clique, ele já traz aqui, ó. Tá dentro dessa tag aqui, ó. Spam. E ele tem aqui, ó, exibindo 1 até 100. Beleza. Então, pra gente saber quantos registros tem, a gente pode pegar por aqui. Então, ó, vou copiar esse texto aqui, ó, e ele está dentro de uma tag spam. Vou voltar para o VBA e eu vou utilizar aqui um comando for each. For each ele é um looping, né? Eu vou colocar uma variável que eu vou chamar de el in .document.get elements by tag name. O que ele vai fazer? Do nosso documento da variável obj.ie, então do Internet Explorer, dentro do documento ele vai pegar os elementos pelo nome da tag. O nome da tag, a gente comentou lá que é o tag spam.
Ele vai pegar todos os spans que tem na página. Antes disso, eu vou declarar a variável el como objeto também. Porque a gente está com o Python explicit, se não declararmos ele vai dar problema. Então, para cada elemento aqui na tag span, eu vou procurar o que? If el.innerText, dentro do texto aqui da nossa tag, se ele tiver esse texto aqui. Então, só que eu não sei qual que é a última página. Então, vou usar, em vez do igual, eu vou usar o like, parece com. Aí eu posso colocar só, por exemplo, exibindo asterisco. Então, se ele começar com a palavra exibindo, ele vai dar ok. Então, estou fazendo uma verificação aqui, ó, if el.innerText like exibindo asterisco then. O que ele vai fazer? Então, quando ele achar isso aqui, vou fechar já o end if aqui, ele vai trazer, vamos precisar pegar dentro desse innerText o 15.959. Como que podemos fazer para pegar só o 15.959? Só o número, né? Só o número. Então, vamos lá. Então, antes do 15.959, eu tenho um espaço, a palavra D e mais um espaço. E depois, no final, eu tenho espaço linhas. Então, podemos utilizar aqui a função. Podemos utilizar a função aqui, ó. Primeiro, uma variável aqui. Vou declarar ela aqui. Din pos-in, posição inicial, né? E pos-fin é byte. Podemos declarar ela como byte. Se vocês não sabem por que byte, temos lá no canal uma videoaula que fala sobre as declarações de variáveis. Você lembra o número dela? Declaração de variáveis, se eu não me engano, é a aula 4. Da playlist de VBA básico. Então, a posição inicial, pos-in, vai ser igual função instr. A função instr, o que ela faz? Aqui ela tem, ó, como argumento opcional, entre colchete start, que seria a partir de qual caráter que ele vai pesquisar. Podemos deixar em branco. Qual o texto que eu vou pesquisar que eu vou fazer a pesquisa? Vai ser nesse el.innerText, que contém todo esse texto exibindo 1 até 100. Então, vou pesquisar nesse texto e vou procurar o que? Eu vou procurar espaço de espaço. Quando ele encontrar, ele vai trazer a posição. E depois precisamos da posição final também. Mais um detalhe. Pos-in aqui, ele vai encontrar a posição do caráter no primeiro caráter que eu estou procurando. Então, ele vai encontrar aqui o espaço e vai falar qual que é a posição do texto todo, qual que é a posição. Então, tem que somar mais 1, 2, 3, 4. No final, mais 4 aqui, para eu chegar na posição inicial. E a posição final, pessoal, pos-fin, a mesma função, el.innerText, vírgula, e aqui eu vou procurar, vou até já apagar daqui, espaço linhas. Espaço linhas. Muito bem. Então aqui vamos procurar a posição final e inicial. Depois que eu encontrei a posição final e inicial, a gente pode utilizar para achar aqui, vou colocar como o linha aqui, a última linha vai ser igual função mid. A função mid, para quem já trabalha bastante com Excel, conhece lá a função ext.texto, você extrai um texto pegando o texto, posição inicial e quantidade de caracteres. É a mesma função aqui dentro do VBA. Função mid, eu vou pegar o texto completo, el.innerText, vírgula, posição inicial vai ser o nosso pos-in, onde vai começar. E o tamanho vai ser o pos-fin menos pos-in. Pos-fin. Matemática básica, né? Pos-fin. Pos-in. Isso. Vamos já voltar ao ponto de instrução aqui. Só que antes disso, vamos declarar também o linha. Então, já vou declarar aqui uma variável chamada linha as integer.
e o linha as integer. Aqui ele deu essa mensagem aqui do VBA, que ele, como a gente declarou agora a variável, ele está pedindo para que vai definir o projeto. Eu vou dar OK, ele vai parar aqui a execução, vou fechar aqui o Internet Explorer e abrir de novo, então. Beleza, abriu. Abriu, carregou aqui, vou Traz aqui trazer para pra cá, área. trazer para a área aqui dentro do monitor gigante do Garcia, né? Então aqui dentro do nosso for each, ele vai rodar aqui um por um na tag span até ele encontrar aqui, estou usando o if aqui, até ele encontrar no inner text a palavra exibindo. Exibindo mais alguma coisa. Quando ele encontrar, ele vai entrar aqui dentro do if. Então vou colocar um ponto de interrupção aqui e vou apertar F5. Então ele rodou, parou aqui, vou apertar o F8, ó, ele já trouxe aqui que ele começa da posição 23. E a posição final é a posição 28. Então usando o mid, temos aqui a última linha 15959. Ou seja, ele achou lá no site certinho qual era a última linha. Achou qual era a última linha. Agora vamos fazer aqui a rotina para ele pegar. Depois disso podemos usar o exit for aqui, porque quando ele encontrou, não preciso mais continuar o looping, senão ele continuaria fazendo o looping dos spans aqui, procurando ainda o exibindo, né, a palavra exibindo. Então vou fazer o exit for e agora vamos para a rotina para puxar os dados para o nosso Excel. Mas antes disso, temos o título. Podemos já até chamar essa rotina dos títulos para preencher os títulos. Percebam que aqui ó, temos a palavra sh.cells. Cells seriam as células, né, que eu estou referindo à posição de linha e posição de coluna. O sh eu já tinha declarado aqui como worksheet, então, só que a gente ainda não instanciou. Vou colocar aqui 7sh igual planilha 1, aqui, vou colocar direto. A nossa planilha 1 aqui, ó, tá vendo? O nome dela, né? Planilha 1, então, variável sh vai receber a planilha 1 inteira. E aí, a partir daí, eu posso trabalhar, em vez de falar planilha 1, direto sh. Vou colocar cells.clear. Porque aí, se ele já tiver algum conteúdo aqui no Excel, ele vai apagar tudo. Vai matar tudo que estiver lá. Na sequência, eu vou chamar aqui, ó, call títulos. Call títulos. Rotina para preencher os títulos. Depois, a gente vai ter que fazer aqui, vamos lá para a página de novo, para ver. Então, vou ter que pegar aqui esses dados, um por um. O que a gente faz para pegar esses dados? Vou apertar o F12 aqui, novamente, ó. Clico no nosso botão mágico aqui, e vou clicar aqui, ó. Então, percebam aqui, ó, que ele está dentro de uma tag TD aqui. E aí que ele tem todos os dados. Todos os dados aqui. Certo? Então, vamos lá para o VBA e vamos colocar esta rotina lá. Então, para começar, a nossa variável linha, como a gente vai preencher os títulos na primeira linha aqui, ó, vamos colocar aqui a variável linha que vai receber o valor 2, que ele vai começar a preencher da linha 2. E vou colocar mais uma variável aqui, ó, de coluna, posso colocar como byte, que vão ter poucas colunas, e vou colocar aqui coluna é igual a 1. Então, linha começa da linha 2 e coluna a partir da coluna 1. Vou voltar aqui, ó, Ctrl F9 e vou começar a rodar aqui para a gente ver preencher, né? Ver preencher aqui, ó. Apagou tudo, não tinha nada, mas se tivesse ele apagaria. Ele começa a preencher aqui os títulos. Da linha 1, coluna A, coluna B e por aí vai. Por aí vai. Preencheu todos os títulos, aí ele volta para cá. E aí ele vai começar da linha 2, coluna 1, para preencher os dados. Vamos usar a mesma lógica. For each el in .document.get elements by tag name. A nossa tag que tinha lá os dados é tag td. Já vou colocar o next aqui. Então, para cada
tag TD, eu vou preencher nos dados. Só que antes disso, temos aqui, ó, 14 colunas. Então, o que acontece? Eu já vou colocar aqui, ó, para preencher lá no Excel, sh.cells, a posição da linha, posição da coluna, vai ser igual a el.innerText. Só que o que acontece? Esse el aqui, que ele está pegando cada TD, ele não vai pegar aqui linha por linha, ele vai pegar registro por registro. Então ele vai pegar, quando ele rodar a primeira vez, ele vai pegar 1, quando rodar a segunda vez, ele vai pegar primeira escola, depois primeiro estado, município, vai rodar aqui 14 vezes, porque são 14 colunas. Depois, quando ele chegar no 15, ele vai vir para cá. Linha 2. E aí temos que fazer o nosso Excel, o nosso VBA entender isso, que quando ele chegar na coluna 14, ele tem que pular de linha e tem que voltar para a coluna 1. Então, como que a gente pode fazer isso? Ele vai rodar, vamos ter aqui um incremento de coluna aqui no final, né? Coluna igual a coluna mais 1. Mais 1. Opa, mais 1. Então ele vai incrementando. E quando ele chegar na coluna igual a 15, se coluna for igual a 15, o que ele vai ter que fazer? Só quando ele chegar na coluna 15, ele vai ter que fazer linha igual a linha mais linha. Ele faz o incremento da linha para ele pular de linha lá no Excel. E redefinir coluna para 1 de novo. Ele recomeça o ciclo. Exato. Vou colocar o end if. Beleza. E temos que fazer mais uma checagem aqui, que é quando chegar lá na nossa última linha. Então, quando linha for maior do que a última linha que a gente identificou, por isso que a gente identificou a última linha. Cima, né? O linha aqui em cima, que chegou no valor, deixa eu já colocar o DEN aqui, que chegou no valor lá de 15.959, a linha. Então, quando linha for maior do que última linha, go to finaliza. Finaliza, que é um rótulo que a gente vai definir lá embaixo depois. Se ele não for coluna 15, ele vai preencher lá na célula, vai incrementar a coluna e vai rodar de novo. Vou apagar aqui os pedaços. Beleza. Então aqui, se a gente começar a rodar, ó, ele já vai começar... O rótulo não definido. Deixa eu já definir aqui o rótulo então. Finaliza, 2 pontos. O rótulo a gente sempre tem que colocar os 2 pontos. Se a gente começar a rodar aqui, ó, coluna é igual a 1, então ele não pega aqui no if, ele vai começar a preencher aqui no Excel. Bota lá. 1, aí coluna vai incrementar para coluna 2, aí no próximo TD ele vai pegar o nome da escola. Pegou o nome da escola, incrementou coluna. O F, município, a rede e assim por diante. Vai preenchendo. Quando ele chegar na coluna 15, ele voltou coluna 1, tá vendo? Acho que eu acabei indo um pouco rápido aqui. Não, mas tá tranquilo. Aí ele voltou para a coluna 1, fez o incremento da linha que era 2, passou a ser 3. E agora ele vai começar e a preencher vai começar embaixo. a preencher embaixo. E assim vai fazer assim nas 15 mil linhas. Isso aí. Incremento da linha, e coluna volta a ser 1 e assim por diante. Aí o que acontece? Depois que ele rodar isso até o registro 100, ele tem que pular uma página. Ele tem que mudar de página. Como que a gente faz para mudar de página? A gente tem que apertar esse botãozinho aqui. Aí vamos novamente nesse botãozinho aqui. E descobrir onde é que ele está na tag. Descobrir onde ele está na tag. Então, ó, ele está numa tag chamada A. A href, né? A href ele traz lá o link, né? Mas o nome da tag é A. E aí, ele na verdade não é bem um sinal de maior. Ele é um símbolozinho um pouquinho diferente. Então, eu vou copiar ele daqui. Voltar aqui para o VBA. E novamente, vamos fazer um for each.
it in ponto document ponto get elements by tag name vai ser a tag A. Eu vou colocar o next. If el.innerText igual. Neste caso eu posso colocar igual porque é só isso mesmo. Then, se ele for esse carinha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai el.click. Ele vai dar o clique, porque ali é um... do mouse, né? Sim. Ele é um link, né? Então ele vai clicar no link. E depois que ele clicar no link, exit for. Exit for sai do nosso loop do for, porque ele não vai precisar continuar. Beleza, então fizemos aqui essa parte. Só que antes disso, também é importante a gente fazer umas paradas aqui. Porque se a gente está rodando aqui no modo depuração, tranquilo, dá tempo de carregar a página. Só que quando a gente finalizar o código, o que vai acontecer? Quando você clicar aqui, o VBA é muito mais rápido que a gente. Ele vai clicar e já vai para a próxima instrução. Mas então, a internet nem sempre é rápida. Dependendo da conexão da pessoa, vai demorar para carregar a página, não vai conseguir, o VBA não vai conseguir achar. Sim, se for lá em casa, tá danado. Então vamos colocar aqui uma outra instrução usando o while end aqui. Então while.use. Então se o Internet Explorer tiver ocupado ou ponto readState diferente de 4, o que é esse 4 aqui? O readState é o estado da página, né? Se ele tiver igual a 4, ela está carregado completo. Carregou completo. Então, se ela tiver diferente de 4, quer dizer que ainda não está carregado completo. Então, ele vai ficar nesse looping enquanto... Esperando, né? Esperando. Então, enquanto estiver nessa situação, a gente faz uma pausa aqui. Então, vou colocar o end. E aqui vou fazer uma interrupção através do application.wait. Application.wait, ele vai esperar até um determinado tempo. Que tempo que a gente coloca aqui? A gente pode colocar a função timeSerial. Ele vai pedir horas inteiro, minuto e segundo. Então, qual hora que a gente vai colocar aqui? A hora atual. Hour, que ele pega só a hora. Do now, que é a hora atual. O minuto do agora. E o segundo do agora, mais 1. Vou fazer uma pausa de 1 segundo. Faço uma pausa de 1 segundo e depois checo de novo. Se tiver ocupada ou não tiver carregada, faz mais uma pausa de segundo e volta. E assim vai até ficar. Quando tiver carregado, não tá mais ocupado e carregou, aí ele toca o barco. Legal. Beleza? Então aqui, essa parte já finalizou, então precisamos também de uma espera aqui no começo. Depois desse navigate aqui, ó, também precisamos fazer uma espera. Então podemos fazer da mesma... Que é o tempo da máquina processar, pegar a memória, abrir o navegador, aparecer, não é isso? Sim, carregar a página completa, aí depois disso que ele vai. Que se a gente rodar direto aqui pelo VBA, ele vai parar. Legal. Ele não vai estar carregado. Ele não vai encontrar o que a gente está pedindo para ele encontrar. Vou mostrar uma outra forma de fazer isso, que aqui a gente fez desta forma aqui. Sempre que eu trabalho manipulando Internet Explorer, eu costumo criar uma função que eu chamo essa função de espera. Espera. Que é um tempo de espera, né? Então, call espera. E eu vou criar essa função aqui. Private sub espera. E aqui a gente pode até copiar isso aqui, ó. Só que, neste caso, eu não posso trabalhar só com .build e .readState. Por quê? Porque o meu if está aqui, ó, dentro da rotina principal. O if and o if. Aqui eu tenho que falar a variável, obj e é por isso que a gente declarou ela como privada aqui, porque a gente vai utilizar tanto nesse módulo quanto lá embaixo. Quanto no módulo aqui de baixo. Legal. SH é a mesma coisa, está usando em 2 módulos, então tem que estar como privada para poder utilizar em mais de módulo não.
mais de uma rotina, né? Mais de uma rotina dentro do mesmo módulo. Beleza. Então aqui ó, OBJIE, OBJIE. E eu costumo fazer também, colocar um pouco mais de pausa aqui para garantir que não vai ter nenhum problema. Então coloco aqui uma pausa antes de 1 segundo, ele checa uma pausa dentro do looping e uma pausa depois. Para garantir, porque o Internet Explorer às vezes dá uns pauzinhos meio que nervoso ali. Então é meio que pecar pelo excesso, né? Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ponto de interrupção aqui, vou apertar o F5 aqui para ver se ele preenche aqui as primeiros 100 registros. Foi aqui ó, até o 100, voltando aqui para o VBA, e agora vamos para o Internet Explorer também. Vou fechar aqui. Cadê o VBA aqui? Achei. Vou trazer ele um pouco para cá. Ó. Só para a gente ver ele mudando de página. Ele já encontrou aqui o inner text com esse caráter. É o ponto clique. Já foi para a página 2. Aí ele foi para a página 2. Então aqui ele teria essa rotina. E faltou mais uma coisa. Quando ele chegar aqui, o que ele vai ter que fazer? Go to. Vou definir um outro rótulo chamado return. Então depois que ele der o clique, ele chega aqui e retorna. Esse return vai estar aqui, certo? Certo, começar a preencher de novo. Ele vai começar a preencher de novo. Retorne, 2 pontos. Então ele vai vir para cá e vai retornar de novo. Mas aí, ó, se ele vem para cá e retorna, ele vai ficar infinitamente? Não vai, porque aqui a gente já definiu que quando linha for maior do que o linha, ele vai finalizar. Aí ele vai vir aqui para finaliza, e aqui no finaliza a gente vai fazer aqui os comandos para encerrar aqui. O que a gente vai ter que fazer para encerrar? A gente pode colocar aqui sh, que é a minha planilha inteira, .columns.autofit. Autofit, o que ele vai fazer? Ele vai autoajustar a largura de todas as colunas. Não preciso falar que é da coluna 1 à coluna 14. Legal. Coloco o columns que ele já pega tudo e já autodimensiona a largura de todas as colunas. Depois eu preciso destruir também as variáveis. Já terminei o trabalho, vou definir aqui setSH igual a nothing, set OBJIE igual a nothing, para limpar a memória. E messagebox, procedimento finalizado. VB information, um ícone aqui do nossa messagebox. Temos também uma videoaula já de messagebox e inputbox também lá no canal. Aqui também, depois que ele finalizar, a gente pode colocar aqui objie.kit para fechar o Internet Explorer antes de destruir a variável. Beleza? Beleza. Então, vamos testar? Vamos embora. Vou tirar aqui os pontos de interrupção e vamos ver se vai rodar limpinho. Se vai rodar certinho. Vou fechar esse Internet Explorer aqui e vou recomeçar aqui. Abriu. Trazer ele para a tela aqui. Redimensiona para ele caber aí. Beleza. Beleza. Vamos seguir agora. F8. Aqui ele limpou o Excel inteiro. Certo? Vai preencher os títulos. E agora começa a preencher os dados. Começa a preencher os dados. Vamos parar aqui na cena. Vai mudar de página. Vai sair Go to Return. Coluna está como 15. Ele vai mudar para a coluna linha 102, coluna 1. E ele vai começar a preencher de novo. Tá lá. 101 está preenchendo. Foi. Vai mudar de página.
Tá indo. Retornou, tá indo. Vou tirar os pontos da opção e vamos ver se agora vai. Alguma coisa que a gente tinha... Muito bola. Vamos abrir aqui o Internet Explorer. E acompanha se ele tá mudando. Tá lá, tá mudando. Agora tá 500, mudando. 600, Tá certinho. tá indo. 700. Pessoal, imaginem vocês terem que fazer isso na mão. Né? Que tem gente que ia fazer, né? Página. Tem gente que ia mudar página por página, pegar, selecionar na mão com o mouse, jogar no Excel, copiar como valores. Aí vai na última linha, volta na página. Imagina o trabalho que isso ia dar. Enquanto 160 isso, páginas. a gente gastou aí pouco mais de 30 minutos, tirando a introdução, então deu pouco mais de 20 minutos, para resolver um problema que vocês iam fazer, sim, um trabalho, como diria o Rui, um corno job. É isso? Trabalho de corno. Não dá. Então, assim, nada mais útil do que você conhecer as ferramentas que estão à sua disposição, né, no seu trabalho, na sua casa, né, um trabalho escolar, uma consultoria que você esteja fazendo para alguém, ou dentro da própria empresa, conhecer as ferramentas e o que elas podem fazer para nos ajudar a economizar tempo. Né? Então, assim, se vocês têm o autodidatismo de correr atrás do que vocês querem, assim como tem o Planilheiros, tem o canal do Márcio, com um monte de conteúdo sobre VBA, conteúdos de qualidade. Vocês estão vendo aqui um código otimizado, não é aquele código enorme, cheio de parâmetro errado, ou um código que poderia ser em 3 linhas, o cara faz em 50 linhas, isso gasta mais memória, fica um código ruim. Então, reparem o nível de excelência que a gente está tendo aqui com um profissional desse, com um código bem montado. Ó. A gente está conversando, tá lá. Ó. O VBA está rodando, página a página, buscando as informações, levando para o Excel. E você imagina, por exemplo, a gente fez aqui um exemplo do Enem, mas, por exemplo, numa rotina do dia a dia que você precise puxar dentro de um sistema da sua companhia, que muitas vezes você não consegue puxar pelo Power Query, e tem várias páginas lá, você precisa puxar diariamente. Pois é um relatório que você tem que entregar. Tem que entregar lá. Aí você passa o quê? Passa 4, 5 horas do dia puxando esses dados de uma maneira não muito eficiente, né? E sobra um pedacinho do tempo para você tratar, criar o painel e botar no PowerPoint para apresentar, não é isso? Sim. Se o cara não usa BI ainda, porque se ele usa BI, ele prepara o BI e apresenta no próprio BI. Sim. Não é isso? Sim. Inclusive a gente podia pegar esses dados aí e criar um painelzinho, né? Vamos já criar um... Que é bastante coisa, né? Tem o quê? 16 mil linhas, né? Quase 16 mil. Dá para criar um painelzinho rápido para a gente ver aí a integração, né? VBA, Sim. preparando o dado, fazendo o ETL para a gente, e depois o Power BI, ou Self-Service BI do Excel, consumindo esses dados, né? Usando essa base pronta que o VBA deixou para a gente, para criar o painel e aí ter qualquer tipo de visualização que vocês quiserem, desde que vocês saibam operar com segmentações de dados, com medidas, com colunas calculadas, enfim, com o BI de uma maneira mais eficiente, como o Márcio faz com o VBA de uma maneira mais eficiente. Mas quem está no canal do Planilheiro já sabe operar, porque já assiste as aulas aí do Garcia, as aulas do Rui, né? Já estão craque com BI, né? 160 aulas, né? Disponíveis no canal. Muito bom, né? Para que vocês se profissionalizem, né? Quantas vezes a gente recebe e-mails aqui de pessoas agradecendo que conseguiram promoção no emprego ou que conseguiram otimizar uma rotina. Isso é muito gratificante para a gente, porque é sinal de que o trabalho, né, esse trabalho que a gente está aqui, onde vocês estão no horário de lazer, a gente está aqui gravando esse vídeo, depois ainda tem que editar, que demora tanto ou mais tempo que o próprio vídeo, para depois disponibilizar para vocês. Então, pessoal, de antemão, antes de acabar a aula aqui, da gente criar o painelzinho, se você está gostando do conteúdo, da presença do Márcio aqui ilustre, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Pela oportunidade. Não deixem de curtir o vídeo, é importante para a gente poder divulgar esse conteúdo. Compartilhem com amigos de vocês. Se cadastrem no canal do Márcio, é um canal excelente, conteúdo de primeira. Tá aí o resultado, ó. Tá lá o aviso lá, ó o message box aí. Message box, procedimento finalizado. Com o ícone lá do Information, VB Information. De bola. Então, pessoal, se a gente vier aqui no Excel agora, vai lá na última linha lá, Márcio. Vamos conferir se bateu, tá lá, ó. 15.960, porque o meu título, né? Lá no site. Ele já fechou aqui o Internet Explorer, mas a gente tinha tá aberto aqui no Chrome, né? Isso. Que tem quantas lá? 15.959, bateu certinho. Então bateu certinho. Então tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. Nada como saber utilizar a ferramenta de maneira otimizada. Agora a gente pode simplesmente abrir o Power BI. Vamos salvar aqui o arquivo, né? Salva aí. Pronto. Vou fechar ele já aqui.
Pode fechar e abre o Power BI aí que a gente vai montar um Cadê painelzinho o rápido. Power BI aqui, Garcia. Tá perdido aí, cara? Aqui, ó. Clica aqui que a gente instalou ele novo agora. Ah, legal. Ele já vai abrir a versão nova aí. Acabou de chegar. Então a gente vai agora rapidamente, não vai fazer nada avançado, pessoal, só para ver a integração do VBA com o Power BI. Então a gente vai pegar o arquivo do Excel, a gente vai vir aqui no Obter Dados do Enem, que foi o arquivo que o Márcio gerou para a gente com o código VBA que ele criou, e vamos consumir esses dados, está aqui, ó. Pronto, os dados já estão disponíveis dentro aqui do nosso Power BI, está aqui, ó, todas as colunas que o Márcio trouxe para a gente lá, ó, todas as 15.959 linhas já estão disponíveis para que a gente trabalhe. Então a gente pode criar aqui um painelzinho, vamos criar aqui, Márcio. Vamos pegar aqui, qual que é o indicador que traz aqui a posição das escolas no Enem aqui? Qual que é desses aqui? É o ranking. É o... A posição, a posição e o ranking. E a média que traz a média, provas objetivas. Então vamos pegar aqui as provas objetivas. Vamos trazer isso por UF. Vamos começar a ver esses dados aqui. Então vamos lá. Por UF. E aqui na média eu quero fazer uma média, né? Não uma soma para poder manter a média dos valores. E vamos mandar ordenar esse cara aqui por média para ficar em ordem decrescente. A gente vai vir aqui no rolinho, vamos criar o rótulo de dados. E aqui na média, pessoal, repare o seguinte, ó, deixa eu botar na tela toda para vocês. Como a gente não definiu o número de casas decimais dessa coluna de números, né, uma coluna de fatos, ele traz a casa decimal padrão do Power BI, que tem um monte de casa, tá vendo? Então, para a gente definir isso, a gente clica aqui na casa decimal, vem aqui em modelagem e define. Se você quer uma, duas, vamos botar uma aqui. Enter. Repara que ele já corrige para a gente os valores. Tá? Então, a gente já tem isso aqui definido. Então, está aqui o primeiro item por UF. Vocês sabem que a gente pode trabalhar com camadas de informação aqui no Power BI. Então, por exemplo, eu posso ver por UF, mas também posso ver por município. Eu arrasto aqui para baixo da UF e eu tenho duas camadas. Eu tenho um drill down pronto aqui dentro. Então, ó, se nós viermos, por exemplo, e habilitarmos o drill down aqui na setinha, eu quero ver os municípios de São Paulo. Dou um clique, repara que aparece aí, ó, todos os municípios de São Paulo com um único clique. Tudo muito fácil e muito simples. Por quê? Porque o Márcio garantiu para a gente um ETL fidedigno, que nossos dados estivessem íntegros e disponíveis para trabalhar. Então, com os dados dessa forma, o Power BI lida muito, muito tranquilamente. A gente não tem trabalho, basta começar a criar os objetos. Eu posso ver essa mesma média, né, que a gente está usando aqui, deixa eu colocar ela como média novamente, eu posso ver ela por permanência na escola. Né, e posso gerar um gráfico aqui de pizza, né, Márcio, para a gente trazer aqui, ó, essa média de permanência por escola. E eu posso vir aqui no rótulo de dados, poxa, Garcia, eu não estou conseguindo enxergar, aqui está muito pequeno. Você pode aumentar o rótulo, ok? Você consegue enxergar melhor os dados. E aí, como todo mundo sabe, todo mundo que já frequenta o nosso canal, Power BI é tudo interativo. Se você clicar aqui em quem fica 80% do tempo ou mais na escola, você já vai ter um filtro automático dentro de cada UF aqui em cima. E o inverso também é real. Eu quero ver, por exemplo, Minas Gerais. Cliquei em Minas, ele já trouxe aqui um novo percentual aqui embaixo. Por aí vai. Ó. Legal, pessoal? Se eu entrar no drill down, a mesma coisa vale. Quero ver aqui, ó, os municípios do Rio. Legal, quero ver esse município aqui em específico, que é Pinheiral. Ó, Pinheiral, a grande maioria de 80% ou mais. Tá vendo? Então vocês conseguem começar a ver esses dados de maneira bem rápida e dinâmica. Posso ver também essa mesma média de provas objetivas. Vamos colocar aqui a média novamente. Posso ver também por indicador socioeconômico. E aqui eu posso criar um gráfico, por exemplo, de tree map. Esse gráfico é bem interessante. Então, o tamanho do quadrado é o tamanho da média dos indicadores econômicos. Então, você pode, novamente clicando, e você repara que tudo é interativo, pessoal. Nada aqui é muito difícil, tudo aqui é muito simples. Para a gente acabar nosso painelzinho, eu posso trazer aqui também para a gente a área urbana ou rural e criar uma segmentação de dados. A gente pode fazer uma segmentação e ver isso de maneira diferente. Deixa eu vir aqui no cabeçalho. Aumentar aqui um pouquinho, urbano e rural. Então, se eu quiser ver só perfil das escolas em área rural, eu clico aqui e já tenho um outro painel completamente diferente. Se eu quiser ver só em área urbana, um outro painel completamente diferente.
E aí posso também, novamente, ir usando dos meus artifícios. Ok? E por fim, mais um filtro aqui, que é a rede, pessoal. Se ela é pública, se ela é privada, se ela é federal. Então nós temos aqui, ó, mais um dado disponível para a gente trabalhar. Então eu posso ver aqui, por exemplo, só os municipais da área urbana. Repara que, ó, já diminui bastante o escopo, dá para né? enxergar bem melhor ali. Dá para enxergar bem melhor, traçar novas inferências, fazer novas inferências. Então você diminui aqui, ó, você tem um painel pronto em questões de minutos. A partir do momento que você tem o dado estruturado, que é uma grande dificuldade nas empresas, né, Márcio? Sim. As áreas de TI, elas têm uma certa restrição do acesso aos dados do usuário comum, né? Chegar no dado. Então, se você tem o conhecimento dessas ferramentas, a gente consegue chegar ao dado, eliminar o trabalho repetitivo e usar montar o painel uma através do ferramenta dessa de BI para montar o painel e ter as visões que o gerente precisa para tomar a decisão mais rápida e mais efetiva. Sim. Aí você completa o trabalho como um todo, né? Puxando os dados, montando o painel E apresentando. e apresentando lá, tudo bonitinho. Legal. Então, pessoal, essa foi a videoaula inaugural dessa nova playlist. Novamente agradecer muito ao Márcio. Muito obrigado. Cara, muito legal, uma honra ter inaugurado essa playlist. Você sabe o quanto eu te admiro. E espero que o seu canal bombe. O que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai te ajudar sempre, porque o seu conteúdo é de qualidade, você é um profissional sério, né, que faz as coisas com rapidez e eficiência, fica lá quietinho, quando você vê, está pronto. Então, pessoal, se vocês procuram eficiência, rapidez e integridade, Márcio Ribeiro é o cara, certificado pela Microsoft, não é à toa. Então, meu amigo, obrigado, boa sorte no seu canal, se despeça aí do público e vamos que vamos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Garcia, pela oportunidade de estar aqui contigo, né? Você sabe também que eu te admiro muito, você é um cara que eu admiro muito, né? E admiro também o trabalho que você faz aí com o pessoal do Planilheiros aí, né? Os seus seguidores aí, né? Tem um material de excelente qualidade, né? E também, se vocês quiserem navegar lá pelo meu canal, lá, ver um pouco de VBA, né? Fique à vontade, eu agradeço aí pela paciência de ter assistido a gente durante todo esse tempo, né? E estamos aí à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando, pessoal, essa planilha vai estar disponível para download aqui no canal, ok? Então vai na nossa área de downloads, baixa a planilha e acompanhe com o Márcio Ribeiro, o cara de VBA, a solução desse problema e a montagem do painel, se você quiser treinar aí um pouquinho de Power BI. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.